pessoal. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso e hoje nós temos um convidado muito especial. Nós estamos aqui com o Diego Antonelli. Vou pedir que ele já se apresente a todos vocês que estão acompanhando aí. Fico muito feliz a todos que têm visto os nossos vídeos, todos que têm acompanhado as aulas. Então, Diego, esteja com a palavra. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado, professora Juliana, pelo convite em participar da sua aula. Sempre um prazer. Eu sou jornalista, trabalho com publicações e pesquisa de História do Paraná já faz algum tempo, desde 2008, 2009, quando eu lancei meu primeiro livro, deixa eu pegar aqui do ladinho, que é esse aqui, O Domínio Russo, que fala sobre imigração de russos e russos alemães na região dos Campos Gerais e no Paraná em geral. Publiquei também esse outro livrinho aqui, O Paraná, uma História, que também fala de imigração, por isso que eu deixei tirar colo aqui. Foi lançado em 2016 pela Arte e Letra, aqui em Curitiba. E tem mais 2 livros também que eu publiquei, Vindas, Memórias da Imigração, foi lançado ano retrasado, e no ano passado eu lancei o jornal Voz do Paraná, uma história de resistência. Então, e além disso, trabalho, né, com outras publicações, com outras produções que estão a caminho aqui, estou produzindo, sobre a história do Paraná, né? Divulgar o trabalho dos historiadores, esse é o grande papel que eu tento fazer, divulgar o trabalho dos historiadores, as pesquisas que ficam, para o grande público, para o público mais amplo. Que as pessoas tenham conhecimento da sua história, que conheçam o seu passado, conheçam o seu presente, consigam entender o seu presente, para compreender lá o futuro, né? Para tentar pensar no futuro, projetar um futuro melhor. Para isso, é necessário conhecer o passado, não tem jeito. Então, eu, como jornalista, um dos pilares da nossa profissão é disseminar o conhecimento, portanto, tento fazer uma pequena parte nessa seara que cabe aos jornalistas. E obrigado mais uma vez pelo convite, professor. Eu que agradeço, Diego, muito bom. Bem, então vocês viram, então hoje a gente vai ter uma contribuição aí riquíssima. O Diego entende muito de história do Paraná, entende muito de migração. Então, para iniciar a nossa conversa, Diego, o que a gente poderia dizer aí, para a gente poder contextualizar como que era o Paraná na chegada desses imigrantes? Os imigrantes, os alemães do Volga chegaram em 1878, por final Isso. aí do século XIX. O que a gente poderia dizer do Paraná nessa época? Era um Paraná que fazia 2 décadas que estava emancipado. Então, ele pertenceu a São Paulo até 1853. Então, era uma província, como eram chamados os estados na época do Brasil Imperial, muito começando a se desenvolver ainda, muito precária. Logo que foi emancipado o estado, a capital do Paraná, que é Curitiba, não tinha farmácia, não tinha uma infraestrutura, então era um estado carente de mão de obra, era um estado muito arcaico, se a gente for comparar com hoje. Então ele era um estado muito agrícola, dependente da mão de obra de escravos, e que havia já um processo de abolição da escravatura, havia políticas imigratórias do governo imperial do Rio de Janeiro, buscando trazer imigrantes para suprir a mão de obra, e é mais ou menos esse contexto que os alemães do Volga começam a desembarcar no Paraná. É importante, né, que a gente rememore um pouquinho atrás, ainda quando o Paraná pertencia a uma comarca de São Paulo, que já havia no território paranaense algumas ondas imigratórias. E os primeiros imigrantes foram justamente os alemães, em 1829, com uma colônia em Rio Negro. Só que eram muitos, de 1829 até 1853, que é a data em que o Paraná se emancipa, eram poucos os imigrantes, poucas ondas imigratórias. A partir do momento que o Paraná consegue se emancipar, isso se torna uma política de Estado, né, uma política provincial, e que atrai mais imigrantes para cá. Aí vem uma onda de etnias, italianos, ucranianos, poloneses, alemães, russos, franceses, holandeses, espanhóis, enfim, uma infinidade de imigrantes europeus, basicamente, começam a desembarcar. No início do século XX já começam a vir japoneses, pessoal do Oriente Médio, então começa a ficar mais diversificado. Eu tenho um dado aqui que é de 1829 até 1934, mais de 130 mil imigrantes desembarcaram no Paraná. Você vê 130 mil para uma população que era muito reduzida na época, deu um boom demográfico muito grande para a época. E a preocupação era justamente essa, ocupar o território,
e ter mão de obra. Era um território vazio, então tinha que povoar o espaço para demarcar fronteiras, para demarcar territórios mesmo. E, claro, garantir uma soberania nacional, no caso, não, mas provincial, daquele espaço, daquele que compreende hoje o estado do Paraná. Então, era esse basicamente o estado do Paraná, que estava se tornando, né, um estado, então, muito arcaico ainda, e que começou a sofrer, isso é importante a gente lembrar, com uma produção uma carestia, na verdade, de produtos de bens primários. Havia a agricultura de subsistência, a nossa agricultura para a gente comer. Faltava trigo, faltava arroz, faltava feijão. No português bem claro, faltava comida, porque as pessoas estavam preocupadas, os grandes produtores, com o ciclo da pecuária, o ciclo da erva mate. Então, viraram monoculturas e essa agricultura de subsistência, de abastecimento, faltou. Existia uma falta de comida. Aí os imigrantes vêm para ajudar a compor a produzir bens primários para a população paranaense continuar sobrevivendo. Então, assim, que fez com que houvesse um boom dos grandes produtores olhando para esses nichos que davam dinheiro, dava recurso financeiro, mas esqueceram dos bens primários. Então, foi uma produção de carestia da produção, uma época de carestia da produção interna, e nesse contexto que os imigrantes chegam, intensificado principalmente por um presidente provincial chamado Lamen Lins, que é nome de ruas em vários lugares aí, e que pouca gente sabe, mas foi ele que fez políticas imigratórias bem completas para atrair imigrantes, inclusive os alemães do Volga, vêm nesse pacote, eles vêm um pouco depois, a minha lista já tinha saído, mas o embrião político das políticas imigratórias foi ele que traz, e aí começa a intensificar a vinda de imigrantes, sobretudo da Europa, para o Paraná. E eles tinham uma promessa, né? A promessa de uma vida nova também, de uma promessa de reconstruir suas vidas. Por quê? Porque a causa de imigratória, a gente pensa, mas por que eles saíram? Independente o ciclo imigratório que as pessoas, seja no século XXI, no século XIX, como a gente está falando, as causas são muito parecidas. Dificuldade de sobrevivência, miséria, pobreza, guerras internas, perseguições políticas, perseguições religiosas. Então, tudo isso fez com que os migrantes aceitassem vir para o Brasil, para um país desconhecido, para reconstruir suas vidas. Porque a condição estava muito pobre, muito paupérrima, estavam passando fome. E daí eu sempre gosto de a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? O que faria a gente pegar um navio, ficar 45 dias a bordo do navio, atravessar o Oceano Atlântico para um país desconhecido, com uma cultura diferente, você não fala o idioma, você vai ter aulas breves durante o percurso para falar oi, bom dia, boa tarde, coisas primárias, coisas básicas da língua, com o clima diferente, tudo diferente, a cultura diferente. Só para a gente fazer isso é porque a condição está muito ruim. Então, é o que aconteceu com esses imigrantes. Eles saíram das suas regiões, dos seus país natal, porque as condições estavam ruins. As condições estavam muito precárias para eles. E eles arriscaram. E já, né, do outro lado, o Brasil imperial manda um monte de propaganda. Folhetos de propaganda, prometendo mundos e fundos. Colônias, vai ter terra, vai enriquecer, vai trabalhar nas lavouras, depois vai conseguir dinheiro para ter suas próprias produções. E não é bem assim, né? Eles chegam, eu gosto de dar o exemplo dos italianos, que em região fria eles foram parar ali no litoral do Paraná, uma região muito quente, que sobem a Serra do Mar e constroem, dão o início ao atual bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, que é uma região mais... Curitiba tem um clima mais próximo do que o italiano, por exemplo. Então, eles foram alocados em regiões que não eram do clima deles, muitas vezes. E as dificuldades foram imensas, em vários núcleos coloniais. Se não me engano, de 1829 até 1911, quando os holandeses chegam em Carambeí, mais de 100 núcleos coloniais foram formados. Então, assim, 100 núcleos coloniais. E muitas dessas colônias, tem uma colônia muito famosa na história, que é a Assungui. A colônia de Assungui, ela ficava distante do centro, digamos, urbano, e ela
entrou e abrigava, né, moradores assim, de várias etnias. Assim, era uma colônia multiétnica. E lá ela começou a entrar em decadência porque não existia sequer estradas para escoar a produção para o centro urbano. Então, o pessoal de lá estava com dificuldades para sobreviver também. Então, eles passaram por muitas dificuldades, os imigrantes, e deixaram um legado. Eles conseguiram superar as dificuldades e deixaram um legado que está até hoje, né? Seja dos alemães, seja qualquer etnia, o legado cultural, o legado profissional. Muitas das profissões que não existia aqui no Brasil, não existia lá. Até o comércio foi aprimorado. Então, assim, eles trouxeram outros olhares num continente muito com mais história que o Brasil, né, que é o país que o continente americano em si, e o continente europeu já estava muito mais desenvolvido, então eles tinham outras ideias e vieram contribuir na parte econômica também, parte social, e o Brasil, por fazer parte da América, por receber vários imigrantes, foi contemplado com com essa, com essa vinda dos imigrantes e com seus legados, né? Eu gosto de usar a palavra legado, que é uma coisa que ficou e passa de geração a geração, e seja a parte cultural quanto a parte profissional. Assim, o Paraná é hoje o que é hoje por causa dos imigrantes. O Paraná, ele não consegue, é difícil você pensar no Paraná sem esse estado que é um xadrez étnico formado por mais de 30 etnias que construíram o Paraná praticamente. E quando eu coloco as etnias, eu também gosto de falar daqueles que não vieram como imigrantes, vieram forçados, que são os escravos, que também deixaram uma contribuição imensa, os povos africanos. E não são imigrantes porque eles eram forçados, né, na época da escravidão, mas que, ao morarem aqui e conseguir, após a abolição, apesar a partir de muitas dificuldades, obviamente, que tiveram de inserção na sociedade, eles deixaram uma contribuição e deixam até hoje uma contribuição para a nossa sociedade. Então, sempre quando eu gosto de falar de imigração, a gente não dá para pensar algo como isolado, né? Eu sou bisneto, tataraneto, se não me engano, de alemão e bisneto italiano, ou o inverso. Deu um branco agora. Mas, enfim, então os meus antepassados que vieram da Alemanha, vieram da Itália, eu estou aqui por causa deles. Então, assim, a gente não pode desvalorizar isso. Entender a história é isso. Você entende todo o percurso, compreende o teu presente e projeta o futuro, né? Sem preconceito, recebendo as outras etnias que estão vindo, que o processo migratório continua, o mundo continua. Então, receber esses novos imigrantes de braços abertos, porque se os nossos antepassados deixaram algum futuro, deixaram alguma contribuição, esses imigrantes estão chegando, possivelmente vão deixar lá para frente. A história vai mostrar mais para frente, vão deixar um legado. Já estão deixando, na verdade, já tem mão de obra aí, já estão sendo. Tudo bem que a gente passa por uma crise econômica, né? Mas eles são a mão de obra que estão aí trabalhando. Conheço vários haitianos, por exemplo, que estão trabalhando aí. Então, receber esse povo de braços abertos, porque o que eles passaram para sair do país de origem, às vezes nunca mais vão voltar para o país de origem, nunca mais vão ver a família deles, do núcleo familiar. É difícil, é o extremo que faz isso. Então a gente tem que respeitar essas pessoas, todos os imigrantes, respeitar essas pessoas, acolhê-las de braço aberto e, na medida do possível, dar oportunidades para elas, né? Claro, são vários fatores, N fatores que contribuem para isso, mas recebê-las de braços abertos, com afeto, já é um primeiro passo importante. Ótimo, Diego. Bem verdade. Você contextualizou, acho que você fez um resumo, um apanhado geral que contou muito bem a história da imigração. E no caso dos alemães, eu estou falando como é o tema central, né, Claro. do nosso curso. E eu estudei até agora no curso, eu tenho contado a história deles lá na Rússia, né? A chegada deles lá na Rússia. E você falando agora das dificuldades, ficou passando tipo um filminho na minha cabeça, assim. Eles saindo da Alemanha, eles chegando ali próximo de São Petersburgo, atravessando ali os primeiros, eles foram 1.500 quilômetros no inverno, a Já pé, dificuldade, né? Imagina a dificuldade. Então, muitos morreram, mais de 10% daquele povo morreu.
quase 30 mil pessoas. Então, e é legal, né, que a gente pensa assim, o legal é pensar assim, né, como que, para enfrentarem essa dificuldade, 10% da população deles acabaram morrendo. O que eles estavam passando no país de origem, para enfrentar isso, assim, exatamente. não é qualquer coisa, assim, Bem, eles tinham é o acabado de extremo. passar, eles tinham acabado de passar a Guerra dos 7 Anos, né? Bem, a Europa vivia em guerra, né? Eu vivi em guerra nessa época. Vivia em guerra. E ali em território germânico, como não era uma liderança só, quando não era guerra por território, era guerra por motivo religioso, então sempre tinham batalhas, né? Naquela época era muito comum. Então estava devastada a Europa. E quando eles foram para a Rússia, eles enfrentaram com muito afinco, com muita coragem, toda essa dificuldade de chegar até as colônias, de se estabelecer, e eu vejo assim que o governo de lá, é aí que eu quero ver, é lógico, não dá para comparar, são duas situações diferentes, mas o governo de lá investiu com muita intensidade, tentando fazer dar certo a colonização lá. Tanto é que deu muito certo. Em poucos anos, em cerca de 2 décadas, mais que dobrou a população dos colonos, e as colônias se desenvolveram. E Logo eles ficaram quase um século lá, né? Eles ficaram quase um isso, século na região onde ele foi. mas em 10 anos eles já começaram a ter grandes colheitas, então foi muito planejado. Eles pegaram lá o Ivan Weiss, que era um engenheiro alemão, que falava russo, falava alemão e francês. E ele que fez ali toda a divisão das colônias, ele fez com topógrafos, ele fez o planejamento das casas, ele fez um planejamento muito detalhado. Então, eu acho que isso daí, ao meu ver, isso foi fundamental para o sucesso. Com certeza. Isso, e não deu mais certo por causa de uma questão política mesmo, né? Exatamente. Eles buscaram outros lugares, e havia essa política migratória do Brasil, uma coisa acabou se casando uma coisa com a outra. Exatamente. Foi mais político mesmo por causa da perseguição étnica, né? Porque a Rússia ali estava no processo com Alexandre II, o czar Alexandre II, de russificação. Então, eles proibiram o idioma russo, eles proibiram os cultos, né? Então, aí já tinha ali fomentando ali a revolução, já estava fomentando ali no meio, já estava fervilhando as primeiras ideias da revolução, né? Já tinha algumas repúblicas socialistas saindo ali no meio, inclusive a República Socialista dos Alemães do Volga, Já estavam organizando já ali. estavam se organizando, e então a perseguição aos alemães foi muito grande. E lá eles Muitos foram começaram a querer que deportados para a eles Sibéria. o serviço militar, né? Que eles fossem para o serviço Exatamente. militar, Isso. cobrança de impostos, Isso. a colheita começou a cair também, então foi tudo Exatamente. culminando para eles buscarem outros espaços para viver, né? Exatamente. E aí, em 1870 e poucos, eles mandam o pessoal acho que os primeiros que chegaram mandam 6 delegados para cá, um número aproximado, para conhecer a região, e daí dá o aval para vamos migrar para a América, né? Vamos para outro continente. E aí é outro processo, né? Da saga dos alemães do Volga, né? Uma saga Exatamente. imigratória enorme deles. E o que você acha, Diego, que aqui não aconteceu a mesma coisa que na Rússia? Porque o que a gente vê quando a gente estuda nos artigos, nos livros, que eles não tiveram sucesso no projeto de colonização, pelo menos naquilo que era esperado pelo governo provincial na época, né? Mas eu acho que foi assim, isso é uma avaliação, claro, particular a partir das leituras, das pesquisas e até das entrevistas. Mas acho que você deve muito ao próprio governo imperial, governo provincial, porque como eu mencionei ali aquele sobrevoo que eu fiz, muitos ficaram à deriva, ficaram sem ajuda de custo no começo, não tiveram
foram colocados foram porque as colônias eram predeterminadas, às vezes o local não era tão bom para cultivo também, então foram vários fatores do próprio governo que não enxergou a necessidade dos alemães ali, e culminou com que várias colônias elas acabassem se minguando, né? Elas fossem reduzindo, e muitos foram remigrando para centros urbanos. Nesse livro aqui, Domínio Russo, eu falo da colônia Mariental, que é uma colônia dessa primeira leva, que é em Lapa. E o pessoal ali, eles falam, né? Claro, já passou muitos anos, né, do processo migratório, mas o que eles ouvem falar é exatamente isso, assim, que foi ficando muito difícil, ficando sem ajuda, eles tiveram que ir buscando outras formas, outras fontes de renda. Então, aquela colônia rural, agrícola, acabou com o tempo, em alguns lugares, cara, o Mariental existe até hoje, é localizado, foi um lugar que deu certo, digamos, que prosperou, mas em outros lugares que acabou fechando, não dando certo. Em Ponta Grossa, né, foi um grande lugar, uma grande região que eles foram. E um outro ponto que eu vejo é que eles foram muito fragmentados. Eles foram em vários núcleos coloniais, assim, eu não vou, 14 núcleos, não sei, se não me engano, de cabeça, parece que é 14 Como núcleos diz, coloniais na é que região. teve alguns iniciais, aí esses já não deram certo, eles fragmentaram para outros núcleos. Então, e a força do colono, do imigrante, é a união. Se vê isso com outras etnias também. Quanto eles se unem, um ajuda o outro, um consegue contribuir com o outro, colaborar na produção. Então, essa fragmentação também contribuiu isso para que as colônias não prosperassem da forma que era esperado, né? Historicamente era a gente olhar a história deles indo da Alemanha para a Rússia, uma região inóspita, entre aspas, assim, uma região passando frio, um inverno. No Brasil, não, o Brasil teria tudo para dar melhor ainda. E acabou que algumas colônias se fragmentaram tanto que deixaram de existir, né? Enquanto colônias de Exatamente. imigrantes. Até essa questão do solo que você falou, eu vi até mesmo no diário do Dom Pedro II, ele falando, né, deram uma terra de solo fraco, terra de capão, né, mas aí eu fui procurar, eu conversei com um geógrafo, conversei com o professor Franklin, da Federal, falei, mas me diz uma coisa, é tão ruim assim essa terra, porque eu sou descendente de alemães do Volga, né, aí é o meu interesse e entusiasmo pelo assunto. Mas eu lembro da chácara dos meus avós, né, que era ali na região de Palmeira, uma região de um dos Sim, que assentamentos teve ali. bastante ali. Isso. E a chácara, lógico, tinha, né, muito mais tecnologia, implementos agrícolas, mas a chácara era muito produtiva, o solo não era tão ruim. E o professor Franklin me falou realmente que me mandou mapas, inclusive, que ali não era uma região onde o solo seria ruim, que não, ali não fica em cima da escarpa devoniana. Se fosse, realmente seria Seria definitivo para o insucesso, mas ali não fica em cima. Então, ele falou, o solo não deve ter sido um fator assim relevante para que não tivesse dado certo. Deve ter sido outro eu fator. falei isso baseado com algumas fontes também, como o Diário do Dom Pedro, Exatamente. é, mas nessa parte do solo, até expandir um pouco mais, não é talvez só a qualidade do solo, é a prática do colono em lidar com aquele solo especificamente. Sim. Ah, sim. Isso eu vi no livro do Stephen Miller, ele falando Ah, sim. que que alguns imigrantes tinham dificuldade de lidar com aquele solo Sim. especificamente. Aí sim, aí justifica, né? Porque o solo, a gente falou da região aqui do Paraná, em si, como um todo, é um solo bom para a produção agrícola, para a agricultura. Mas aí que está, ter a prática de mexer com aquele tipo de solo, ou então, claro, e o insumo agrícola que deve ser usado, aliás, o insumo não, o produto agrícola que deve ser cultivado naquele lugar. Sim, Então, tudo isso eles interfere, né? trabalhavam muito com o trigo, né? E o trigo ali Sim, diz que não era bom para o cultivo de trigo, né? Então, na época não, hoje a gente consegue, hoje poxa, com a tecnologia é viável quase tudo, né? Assim. isso, isso realmente faz sentido, porque na Rússia, os tártaros que dividiam ali a região do Volga com os alemães,
eles acabaram tipo, fazendo um processo meio de aculturação ali, onde eles aprenderam muitas coisas ali da forma de cultivar a terra. E isso que você falou anteriormente, de fragmentar muitas colônias, outra coisa lá, eles cultivavam a terra de uma forma comunal, então eles cultivavam a Faz terra toda a todos diferença. juntos, né? E isso Faz faz toda a toda a diferença isso. diferença. Você pega os outros imigrantes, comparando os próprios italianos, né, que estavam ali no litoral, um grande grupo sobe para Santa Felicidade, para a região, para Curitiba e vai para Santa Felicidade. Não é uma pessoa isolada ou 10 famílias, 5 famílias. É um grupo grande que vai crescendo, vai crescendo. E assim, colônias de ucranianos, de poloneses, quando eles chegam também vão se agrupando em espaços maiores, né? Então, isso contribui não, isso colabora para que a União faça força e dê certo, né? E cresça o núcleo colonial. E outro aspecto que eu acho importante é a gente apontar a questão cultural, né? Eles chegam com uma cultura e tentam manter essa cultura, né? Passando de geração para geração, idioma e tal. Idioma, religiosidade, enfim. Isso, com o tempo, obviamente, por causa da parte nossa cultural do Brasil, essa mescla cultural, essa cultura acaba se fragmentando também, né? E nesse livro Domínio Russo, eu peguei 3 colônias, peguei Vitimarsum também, que é um pessoal que chega depois no Brasil, e Menonitas, né? menonitas, que também passaram na Rússia e vieram para o Paraná, e se percebe que tem um lapso, como no lapso de tempo faz diferença para a cultura, para a manutenção da cultura, né? Os imigrantes russos alemães, os alemães do Volga, chegaram em 1870, na década de 1870, no Brasil, e se vê que a cultura já diluiu, já não é algo tão fechado, né, quanto Vitimarsum, que não vou dizer fechado, mas ela tem uma cultura um pouco mais mais compacta ainda, porque eles chegaram em 58, 51 aqui em 51 no Brasil. Então, olha, a diferença de tempo, né? E isso explica também, né, essa questão de como que a cultura alemã ela acaba se misturando com uma coisa com a outra. Claro que no núcleo familiar a culinária fica, mas já o idioma já não passa de geração a geração, a religiosidade que era católica muito forte na época, já com o tempo já pode encontrar um protestante no meio, um espírita vai se diluir, vai agregando outras culturas, que é próprio da sociedade, desse mundo globalizado que a gente vive, é algo natural, e as pessoas têm que entender que isso é algo natural, né? Tipo, isso faz parte do mundo, faz parte da sociedade. Isso. E interessante até que uma das colônias ali que eu pesquisei, a colônia de Papagaios Novos, ali em Palmeira, era uma colônia protestante, eles dividiam entre protestantes e católicos, né? Como eles faziam na Rússia, né? Para não ter problema, não ter briga. Para não ter briga, né? E essa colônia conseguiu sobreviver justamente por aceitar outras pessoas que trouxessem da cidade, que trouxessem outra cultura. Ela aceitou o processo de aculturação, sabe? Então, isso ajudou muito. Que faz parte da sociedade. Se ela fica muito fechada no seu próprio gueto, o risco também talvez isso explique, isso teria que ter um estudo mais profundo, mas isso possa ajudar a explicar que outros núcleos não deram certo, talvez eles quiseram ficar muito fechados. Claro que você precisa de um estudo mais profundo, mas é algo que a gente, lendo, pesquisando, vê que em alguns casos, sim, eles eram um pouco mais, eles queriam manter aquele grupo. E se você não aceita esse processo de pessoas de fora, não se comunica, né, com o resto da sociedade, o risco de ficar isolado é grande. Exatamente. E Papagaios Novos é um ótimo exemplo. Eu estava querendo lembrar um ótimo exemplo. E é interessante você ver, aí, no caso de Papagaios Novos, eles vieram para Curitiba, eles solicitaram uma ponte, não tinha uma ponte, eles iam até a cidade para poder escoar a produção, aí eles aceitaram um médico de fora, eles aceitaram um professor de fora, então a colônia pôde se desenvolver, eles foram trabalhar em outros lugares, foram para Ponta Grossa, onde estava se iniciando ali uma indústria ali baseada na carne suína,
que eles têm muita tradição, né? Sim. Até hoje, né? Nisso. Sim, até hoje, produção suína bem forte. Então, eles conseguiram, eles foram atrás de fazer os carroções, de fazer os barris para erva mate, eles conseguiram ali entrar, tanto eles ir para outros locais, como aceitar outras pessoas na colônia, né? E eles foram muito espertos, no sentido positivo, né, do espertos do termo, porque eles foram inteligentes, foram sagazes, porque você não fica isolado, né? Que é um risco que existe, né? Nesse livro aqui também eu falo como eu peguei o mote de quem veio da Rússia para o Paraná. Eu falo da colônia Santa Cruz, que é uma colônia de russos de Ponta que moram russos brancos que chamam, né? Sim. E eles são, sim, eles vieram em 58. Esses sim vieram em 58, em junho de 58. E eles vieram da Rússia para a China e da China para o Brasil. Mas eles falam são russos, ortodoxos, e eles são muito fechados. Eles vivem como se estivessem no século XIX, lá na primeira imigração deles da Rússia para a China. O que a gente vê hoje, assim, com o tempo, né? Eu fiz o livro em 2009, faz um bom tempo. Você já via que que existia estava diluindo, assim, sabe? Tinha pouca gente na comunidade. E esse tempo atrás eu fui fazer um novo trabalho com eles e senti novamente, assim, que está cada vez menor. E quem sobrevive lá é quem sabe que eu vou usar meu artesanato típico russo para montar uma loja no centro de Ponta Grossa e vender meu bordado. Essa pessoa consegue. Ou então, agricultura, parte agropecuária, vou vender meus bens para fora, eu vou fazer negócio mesmo. E quem não consegue, quem tem algum. Eles acabam saindo da colônia. Então, tem muitas casas abandonadas lá, que eles saíram e foram buscar o refúgio em outros lugares, outras colônias semelhantes. Tem no mundo inteiro esse tipo de colônias, que são os chamados velhos crentes. É uma comunidade que prega a religião ortodoxa antiga mesmo, velhos crentes. O termo já diz que eles pregam religiosamente. E que é o oposto, né? Você pega uma comunidade que está bem fechada, Vitimarsum, que é uma comunidade que abre, mas mantém uma parte cultural. E aí você pega Mariental, Papagaios Novos, que tem uma abertura muito maior, justamente por estar talvez há mais tempo também no Paraná, né? Aqui, que consegue viver uma cultura um pouco mais diluída, o aspecto cultural sim, diluiu um pouco mais, mas justamente porque recebeu outras pessoas, então faz parte, né? Faz parte da sobrevivência e estão se mantendo até hoje. Né? Isso, exatamente. Aqueles que não fizeram isso, como você falou, quiseram ficar mais fechados ali no seu núcleo colonial, muitos voltaram até para a Rússia, outros tomaram outros destinos, foram para os Estados Unidos, para Entre Rios, né, na Argentina, não conseguiram permanecer. E teve gente que teve uma parte que até voltou para a Alemanha, parece, né? Assim, que eu vi alguma coisa. Sim, Um grupo menor, mas a maioria voltou para a Rússia mesmo, que já estavam mais habituados lá. Isso. E é interessante ter olhar a imigração, né? Assim, especificamente, pode ser dos alemães, assim, no caso específico, né? Mas é interessante a gente perceber que nada é perene, né? Que varia de um lugar, varia uma comunidade para outra, né? Esse é um olhar que eu percebi como jornalista que foi nessas comunidades, que varia de uma comunidade para outra, forma com que vive a cultura. Esse tempo atrás eu fui na comunidade da colônia Entre Rios e Guarapuava, que tem suábios lá. Poxa, eles também mantêm tradições culturais bem fortes, parecida com a comunidade de Vitimarsum, em aspecto de preservação, mas eles não se mantêm fechados. Então, eles recebem pessoas de fora, tem uma cooperativa grande lá dentro, e é uma forma de sobreviver e manter, certo, um pouco da cultura, mas sobreviver nesse meio globalizado, nesse mundo globalizado, né, que vivemos. E são diferentes, são características diferentes, são culturas diferentes, comunidades como Mariental, que são da primeira leva dos russos e alemães, né? Pelo que eu lembro, assim, eles vão chegar aqui em 1872, 70, década de 1870 que eles chegaram, e seus descendentes estão até hoje aí,
quanta coisa mudou nesse período, mas eles estão aqui contribuindo para o desenvolvimento do Paraná, na parte, especialmente ali é muito forte a agricultura, mas, enfim, comércio, quantas outras profissões, né, desempenharam e desempenham, e contribuem para a nossa sociedade hoje, né? Então é importante a gente olhar que cada comunidade tem suas histórias, algumas não dão certo, né? A gente mencionou agora há pouco, que outras dão certo, e são motivos específicos, não há uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo para dar certo e para dar errado. São obras, entre aspas, do acaso que acabam fazendo isso, né? A Papagaios Novos se manteve, porque se abriu bem, se abriu, manteve a comunidade, e outras se mantêm porque são um pouco mais fechadas, talvez, mas vão se manter fechadas até quando? Já vista que Vitimarsum, um exemplo, é uma comunidade historicamente nova, de 51. Então, assim, até quando que eles vão conseguir se manter um pouquinho mais, não vou dizer fechados no sentido de não aceitar o estranho, mas elas mantêm a parte, os moradores ali são mais fixos, né? Assim, eles são um pouco mais fechados do que outras comunidades, comparando com Mariental ou com Papagaios Novos. E até que ponto eles vão conseguir manter isso mais para frente? É uma dúvida, né, que paira assim, Ele se quem mantém estuda. muito com a questão do turismo, né? Turismo. Com certeza. E tem aquela cooperativa que mantém muitos Isso, produtores rurais ali, que a cooperativa exatamente. Vitimarsum, Isso, exatamente. que ajuda. E é uma forma deles se abrirem, né? Quando eles montam uma cooperativa, é uma forma deles, ó, a gente é fechado, mas não tanto, porque a gente mantém uma cooperativa grande, Sim. que faz negócio para fora e dá super certo, nossa, tá super bem ali. E já não tem uma receita de bolo, né? Isso que é interessante. Acho que muita receita pronta, assim, Exatamente. para dar certo, para dar errado. Não, não Tem existe. muitos fatores E ali envolvidos, né? muitos fatores, e cada comunidade, cada imigrante que veio, cada sociedade que veio e que manteve seu núcleo colonial, contribuiu para a formação do Paraná. Isso que é muito legal, assim, e que não deve ser nunca desvalorizado e talvez nem esquecido, né? Por isso que é muito importante a Exatamente. sua aula. A sua aula foca bem na questão que eu estava acompanhando ali, a história deles, indo para a rua, dos alemães do Volga especificamente. Mas é interessantíssimo a gente entender como que se deu esse processo migratório, Sim, como se deu de maneira específica dos alemães, mas de maneira geral também, para a gente não olhar, para perder um pouco essa questão de preconceitos, talvez, de exatamente. pré-conceitos, a gente Sim. se desamarrar disso, né? Desarmar também. Eu busquei muito estudar sobre os alemães de Volga, bem, porque me diz respeito a história, né? E outra, porque eu vejo que aqui no Brasil, em relação a todos os outros lugares aonde eu fui atrás de dados e fontes para pesquisa, aqui tem muito poucos dados. Então, eu vi que assim que eu comecei a postar as aulas, ou muitos relatos eu tenho recebido até mensagens de descendentes falando, olha, eu queria conhecer a minha história desde que eu era Legal. criança, hoje eu já sou mais idoso e agora eu estou tendo oportunidade, sabe? Eu era muito curioso e tal. Então, isso de você poder buscar, né, a história e trazer para alguém, que alguém tem aquilo como um referencial de memória mesmo, né? Que aquilo é passado, Sim, né? De que faz pai parte da para vida da filho. pessoa aquilo, né? Isso. Faz Então, parte da vida da pessoa aquilo. isso, então, isso é muito importante. E aqui Eu, não uma, tinha muito material, assim, era muito raso o que nós tínhamos. Tinha o professor Estevão Miller, você citou ele, eu já tinha entrado, eu já tive o Arnoldo Bá escreveu alguma isso, coisa, escreveu um livro chamado Carroções também, né? Que é outra isso, contribuição dos alemães do Volga, né? Os isso, carroções de madeira. o Carlos Schwab, Genealogia dos Isso, Alemães do Volga, isso. O Arnoldo Bá escreveu Carroções e vários outros também, né? Que ele tem um museu escreveu lá. vários, assim. Mas são sempre os mesmos autores, né? Então, assim, São, e formato de vídeo é interessante por isso, né, professor? Que daí você consegue chegar a mais pessoas, falar um pouquinho, né, de de como se deu esse processo migratório. Eles uhum, ficaram um século na Rússia, isso, passaram por várias agruras, várias dificuldades, e e quando e a situação já não estava difícil por uma produção de alimentos baixa, a produção, a agricultura não tinha dado a colheita, não tinha dado o que eles esperavam. Vem o governo da época da Rússia e começa a cobrar imposto e começa a falar que esses alemães tinham que ir para a guerra, por exemplo. sim,
putz, eles já estavam ali um século estabelecidos na Rússia, quase tudo certo, e aí eles vêm com alguns delegados, escolhem a região sul, que é uma região mais próxima de clima para morar do que a região onde eles estavam morando, e escolhe a região, vem para cá, na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Palmeira, Lapa, que não é Campos Gerais, mas enfim, você pega essa região do Paraná. Próximo. E a partir do momento que eles são fragmentados em algumas colônias, que é importante lembrar, né, que na época do seu governo provincial, o governo ele podia estabelecer algumas colônias, aqui, colônia X, colônia Y, colônia... Aí, aquela união que eles tinham lá naquelas terras comunais, lá na Rússia, desaparece, porque eles são agora fragmentados. E aí, respondendo uma outra pergunta que você fez, assim, eles estão com um solo que eles nunca trabalharam na vida. O solo pode ser bom, mas eles nunca trabalharam na vida. Com um lugar diferente, eles não dominam o idioma. Então, acho que tudo isso contribui e alguns se isolam. Alguns, que pela história, alguns acabam se isolando. As que conseguem se abrir para mais pessoas, como a gente comentou no decorrer da nossa conversa, Papagaios Novos, Mariental, sobrevivem. Mas as que não as que se fecham mais, diante de tantas dificuldades, acabam também se diluindo e algumas pessoas acabam voltando para a Rússia ou vão buscando outros centros para morar, outros lugares. Então, assim, resumindo, né, a história dos alemães do Volga, assim, claro que não é resumindo, muito resumido, mas assim, para as pessoas entenderem, não foi nada fácil, diversas dificuldades. E mesmo assim, eles deixaram um legado econômico, obviamente, na parte do campo, ou então em outras profissões de comércio, comerciantes, profissões liberais, que os alemães que eles trouxeram da Europa, e um legado cultural, né? Que por mais que tenha se diluído durante gerações, devido àquilo que a gente comentou, de uma sociedade híbrida, de uma sociedade cada vez mais globalizada, em que o casamento interétnicos se tornou cada vez mais corriqueiros. Esse é o Brasil, afinal, né? O Brasil é um país multicultural. Mas algumas dessas características culturais se mantêm. Seu idioma hoje não é falado todo dia, a gastronomia permanece, aspectos da religiosidade permanece, isso, a religião dá muito tom da parte de ritos culturais, de como comemorar o Natal, de como comemorar a Páscoa, seja, basicamente a maioria era católicos, mas existiam os protestantes, enfim, e também há aqueles que acabam migrando, né? Quem era católico da família vira protestante, ou vice-versa, vira outra religião, espírita, budista, tantas religiões que existem hoje. Então, assim, isso faz parte também. Isso faz parte. Essa riqueza multicultural, essas mudanças culturais também fazem parte, né? Para a gente pontuar algumas coisas que a gente foi conversando, deixar ela talvez mais clara para os alunos, para quem está assistindo. Uma coisa que eu queria até comentar com você em relação à contribuição deles na educação, que eu acho que foi muito significativa, muito forte aqui no Paraná, né? Nós vemos os colégios alemães, quando eles se estabeleciam, eles já tinham ali, aí como eles fizeram na Rússia, eles fizeram aqui. O mesmo local onde eles faziam a igreja no início, tinha escola, né? Funcionava a escola. Isso. Então, era o local de culto, era o local também da escola. Dos imigrantes que chegaram, a grande preocupação deles era ter religião e escola. Isso. Algum lugar para poder concentrar essas duas coisas. Então, a igreja servia como escola. E se vê a importância que eles davam para o ensino. Apesar de todas essas dificuldades que a gente pontuou, que a gente salientou, né, anteriormente, eles se preocupavam muito com a educação dos filhos, com a educação das gerações mais novas e com a preservação da fé, que era algo muito forte, como já mencionei antes, dos alemães do Volga, né? A religiosidade era muito presente na vida deles. Tudo girava em torno da religiosidade, as festas, a própria educação, então era em cima da Bíblia, da liturgia deles, né? As músicas, era tudo ali em volta, né,
religião. Da religião, né? Exatamente isso. A religião é, por isso que eu falei, a religião norteia muitos princípios culturais dos alemães do Volga. E seja em festas, eu falei as festas de Natal e Páscoa, que são as festas tradicionais, mas outras festas durante o decorrer do ano, outras celebrações, e que fazem parte, faziam e fazem ainda parte dos imigrantes e hoje dos descendentes, né? Exatamente. Muitas das tradições que nós temos hoje, inclusive você tem uma árvore de Natal na tua casa, na Páscoa tem lá o coelhinho da Páscoa, são tradições trazidas pelos alemães, né? Se a gente for ali no Vale Europeu, ali na Páscoa, ali, a gente vê as árvores cheias de ovos e aquela coisa toda, né? São, né, ali em Santa Catarina, né? No Vale Europeu, nós vemos as casas ali, as árvores. E outro ponto que você falou de casa, outro ponto que os imigrantes alemães contribuíram muito foi com a própria arquitetura, né? Sim. A arquitetura típica germânica, assim, ela está presente em várias casas, em várias cidades do Paraná. Então, e é uma outra contribuição, outra colaboração que está aí. Tá? A gente só um passeio pelo centro das cidades é possível perceber, ter alguma percepção, né, de traços, sim, de traços, né, alguns traços que remetem à arquitetura alemã, à arquitetura germânica. Claro que tem as casas típicas mesmo, que nem Vitimarsum, mas para ter um parâmetro, você vai para Vitimarsum, vê algumas casas, daí você vai para as cidades, né, para os núcleos urbanos, você consegue ver construções parecidas, né, em diferentes lugares do Paraná, né? E faz parte da nossa cultura, né, também. A arquitetura também faz parte Quando você falou das casas, né, que você mencionou, me lembrou disso também, que é algo que eu não tinha mencionado no nosso bate-papo. Exatamente. E, Diego, eu queria saber, nas tuas pesquisas, você conversou com descendentes, como que foi? Você ouviu relatos? E eu queria saber um pouquinho de como era, assim, na perspectiva deles, as histórias que eles ouviam dos pais, dos avós, com certeza eles contam da dificuldade, mas Sim. tinha alguma coisa, assim, curiosa, alguma coisa que você lembre que você ouviu, assim, que poderia, assim, nos trazer como uma fonte oral, digamos assim? Olha, faz muito tempo que eu escrevi esse livro, que eu entrevistei as pessoas, foi 2009. Eu fiz o livro em 2007, ele foi lançado em 2009, então faz bastante tempo. Mas eu lembro, assim, de conversar com pessoas mais idosas, mais velhas, assim, da comunidade de Mariental, por exemplo, e elas comentando, assim, que, para elas, o que muito chateava elas, assim, as pessoas, era a perda cultural, sabe? Antigamente a gente tinha tradições de dança aqui, tradições musicais, a gente cantava, os jovens iam na igreja católica, que ali, a comunidade mariental é muito católica, e hoje não vão mais, hoje se perdeu. Isso era algo muito, não vou dizer machuca, é um termo muito forte, mas que provoca lástimas para essas pessoas. Assim, elas ficam, puxa vida, podia ter mantido mais, sabe? Então, daí, claro, eu não fiz essa pergunta, mas eu fiquei pensando, né? Será que essas gerações elas sendo culpadas porque não conseguiram manter essa geração mais nova ativa? Mas também não faria sentido isso, porque essa pergunta, porque vou responder, né? A gente está num mundo muito cultural, muito híbrido, muito conectado, então é difícil mesmo você manter as pessoas presas a uma raiz cultural só. É natural ter essas mudanças. Então, mas eu sentia essas fontes de história oral, fontes orais me deixaram essas marcas que eu lembro até hoje. Eu conversando com várias pessoas, elas falando a mesma coisa. Parecia que era a mesma pessoa que eu estava entrevistando, e não era, né? Eu estava falando com várias, e elas falavam a mesma coisa. Antes as pessoas iam mais para a igreja, elas participavam das festas. Hoje nem festa tem mais. Hoje só dançam de vez em quando. Antes era algo mais vivido na prática, no dia a dia mesmo, né? Sim. Isso foi se perdendo. Tipo um saudosismo, assim, né? Saudosismo, mas é algo natural, porque por mais que essas pessoas tivessem feito esforço anteriormente, né? Por isso que eu falei aquela pergunta que eu falei, não fiz porque era ilógica fazer, porque por mais que elas tivessem feito forças para aquilo se manter mais, isso ia se deparar com esse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo cada vez mais multicultural. Então, assim, é natural as pessoas elas perderem interesse em alguma coisa e ter interesse em outra. Aí tem que ter um processo de ensinar
a cultura das suas origens para ver se a pessoa se interessa, né? Porque também não dá para forçar nada, tudo que forçar é pior, né? Tudo que você força é pior. Mas ensinar como que eram as tradições culturais, as tradições culinárias, gastronômicas, enfim, para danças, a própria fé, o rito da fé, como que era, para ver se as pessoas mais novas se interessam. E outra coisa, já que falei dos mais novos, também me lembro de ter conversado com pessoas mais novas que viviam certinho, assim, porque tinha uma família que era bem tradicional e eles seguiam certinho. Então, não tem mais uma vez, aquela questão de receita, não existe uma receita pronta, né? Varia. Tem famílias que conseguem manter, tem famílias que, por mais que a gente vê que tentaram ou tentam, não conseguem, porque o mundo é esse, né? O mundo cada vez mais multicultural, mais diverso etnicamente, com mais diversidade, né? É algo inevitável, eu acho, né? Isso Sim. que nós percebemos, é algo inevitável o contato com outras culturas acontece naturalmente, né? Não tem, a partir do momento que eles estão aqui, não tem como evitar. A Acredito outra coisa que eles também. reclamam é o dialeto que sumiu, sabe? Essas Sim, coisas eles reclamam, assim, ninguém mais fala. Eu não consigo falar, as mais idosas não consigo falar com mais ninguém, praticamente, em alemão, sim, no dialeto. Que, né, o alemão tem vários dialetos também, né? Tem o italiano, sim, são vários dialetos, né? Então sim. eles falam o dialeto. Não consigo mais falar com ninguém o dialeto. Tá? Uhum. E o alemão ainda teve, o alemão, o japonês, teve um grande problema que foi proibido há algum tempo aqui no Brasil, né? E o próprio italiano por causa da Segunda Guerra Isso, Mundial, né? italiano Então também, isso, né, para o Estado isso, Novo ali, o Getúlio Vargas proibiu o proibiu. idioma e outros traços culturais. Uhum. E importante tu tocar nesse assunto, porque é algo pouco falado, né? Mas isso também contribui para que a cultura, talvez, dessas etnias não sejam tão fortes quanto eram em outrora, assim, antigamente. Uhum. Porque teve uma época que teve um vácuo ali, foi proibido mesmo. Sim. Eu lembro que eu escrevia sobre a respeito disso e no livro Paraná uma história. E teve uma senhora aqui de Curitiba que teve a almofada apreendida, porque a almofada tinha as cores da bandeira alemã. Então, assim, era um cúmulo, você não podia ter quase nada que remetesse à cultura alemã, italiana e japonesa num período. Clubes sociais e culturais que ajudavam a manter essa vivência cultural, vivência, a efervescência cultural foram fechados, depredados. Isso foi se retomado depois da Segunda Guerra Mundial. Que assim, teve um vácuo, né? Ficou um vácuo ali, sei lá, pelo menos uma década, décadas, mais de uma década. E isso é quase um pedaço de uma geração que você não conseguiu ensinar, né? Exatamente. Se perdeu ali quase uma geração ali que estava nascendo, crescendo ali naquela época. Meu sogro conta isso também, que ele é descendente também dos alemães do Volga ali. E ele fala que ele perdeu o alemão justamente porque ele era criança nessa época. Então, não Porque ficaram pôde. décadas proibidos, e por mais que tivesse liberado depois, se fica aquela autocensura também, não tem como Exatamente. você. Então, e perde, muitas crianças não vão adiante, como é o caso do seu sogro. E, infelizmente, foi um episódio da história do Brasil que reverberou nos imigrantes, né, e seus descendentes. Isso. É uma perda, né? Você vê como que isso que você falou da não aceitação do imigrante e da cultura, como isso É, prejudica. e como foi, assim, na época da Segunda Guerra Mundial, a perseguição foi por parte dos civis também, né, não só o Sim, governo. Então, os civis se reuniam na frente de comunidade, do centro de Curitiba, por exemplo, e saíam depredando tudo que pertencesse a alemão, por exemplo, ou a italiano, ou japonês. Chegou ao cúmulo de ter, num dos livros que eu li, de um comerciante que produzia pastéis, e ele era chinês. Daí ele escreveu assim, essa pastelaria é de um chinês, não um japonês, para não ser depredado, para não ser vítima da sociedade civil, de pessoas que perderam a cabeça, né? Foi um episódio assim lastimável do Brasil. você vê, o tempo passa, mas as coisas, né? A gente vê tanto discurso de ódio, tanto
hate, hoje que a gente fala, né? Mas as coisas vão acontecendo e o tempo vai passando, os motivos mudam, mas sempre acontecem, né? Sempre Perseguições, acontece. discriminações, né? Infelizmente, né? Infelizmente sempre acontece. E é igual, assim, como mencionei lá no começo do ciclo imigratório, né? Tentar fazer o ciclo imigratório continua. Razões muito parecidas com talvez o século XIX, né? Nesse caso, as razões são muito parecidas ainda. E olha quanto tempo que já andamos no mundo e o mundo continua andando em círculos, né? A história se repetindo. Isso, exatamente. E o povo se misturando. Exatamente. Cada vez mais. Cada vez mais. Mais alguma coisa, Diego, que você gostaria? E o papo está Eu muito acho que bom, mas o vídeo não pode também ficar muito longo, né? não, senão o pessoal não assiste. Mas acho que é isso mesmo, só queria agradecer e salientar, né, assim, que as pessoas hoje, todo mundo que vai assistir a sua aula, perceba, se coloque no lugar do imigrante, daquele imigrante que veio, as dificuldades que enfrentou e o que deixou, né, para a nossa sociedade. Dificilmente alguém não é filho de imigrante ou de alguém que veio de fora do nosso continente, né? Assim, alguém é descendente de alguma etnia, né? Então, se coloque no lugar do outro para receber esses novos imigrantes do século XXI de uma maneira boa e contribuindo, e que eles vão deixar um legado social, um legado cultural, e assim como os nossos antepassados deixaram. Né? A gente está aqui por causa deles, dos nossos antepassados. E no caso especificamente dos alemães do Volga, olha a saga. O professor Juliano está passando aí as aulas para vocês. Uma saga enorme, que eles vieram um século morando na Rússia, um lugar que não era deles, eles eram alemães, e depois eles enfrentam nova dificuldade de imigrar de continente agora. Então, assim, para um lugar totalmente diferente, e deixaram seus descendentes aqui. Grande a parte voltou, mas a parte que continua aqui deixou seus descendentes. É um exemplo ótimo que a professora pegou para a aula e no mais é isso. Só tenho que agradecer. Não esqueçamos que a gente é uma sociedade multiétnica, multicultural e que devemos sempre respeitar os outros, os próximos, independente das suas origens, porque todo mundo é igual. E todo mundo contribui para a nossa comunidade. E me diz uma coisa, você me falou dos teus livros, quem se interessar em ler os seus livros, onde pode encontrá-los? Então, esse aqui, o Domínio Russo, que é o primeiro livro, ele está esgotado, ele tá tem na biblioteca pública, por exemplo, em algumas bibliotecas, como ele foi feito pela lei de incentivo, foi feito pela Secretaria do Estado da Cultura, em algumas bibliotecas do interior do Paraná também tem, alguns colégios tem. O Paraná é uma História, ele também está esgotado, ele é o segundo, ele foi impresso pela Arte e Letra, a gente está vendo a segunda edição para ver se consegue publicar ano que vem. Era para ser esse ano, mas a pandemia não deixou, atrapalhou. E eu vim das Memórias da Imigração, ele está à venda na Amazon.com, está à venda na Livrarias Curitiba, tem na Livrarias Arte e Letra, tem na Livraria do Chaim, aqui em Curitiba, tem na Livraria Vertov, dá para comprar nas livrarias pela estante virtual também, que eles colocam na estante virtual, são livros novos, e o jornal Voz do Paraná nos mesmos lugares que eu mencionei antes, e também na estante virtual, né, que hoje facilita bastante também comprar pela internet, e tem nada, acho que a livraria Vertov coloca lá na estante virtual e a Chain também. Então, são opções para quem se interessar pelo livro, pelos livros. Ok, eu vou deixar, vou pesquisar e vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser procurar por eles. Ah, legal, agradeço, muito agradecido. E obrigado pelo papo, professor. Obrigado mesmo. Eu espero que tenha ajudado, porque a gente tentou fazer algo mais descontraído mesmo, para trazendo alguns elementos históricos, com percepções da gente que está pesquisando. E, claro que nem todas as percepções nossas são 100% corretas, né? Mas são um olhar. Então, eu agradeço muito e espero que as pessoas, que os alunos, especialmente, gostem do vídeo. Eu que agradeço a sua participação, foi muito enriquecedora, tenho certeza que todos vão gostar, e me despeço e ficamos por aqui, ok? Até a próxima. Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.